Olá a todos, estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast Vida com Fu. Hoje num formato um pouquinho diferente para poder romper as distâncias. Meu nome é Thiago Silva, eu sou um dos responsáveis pelos trabalhos no Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com meu sirrim e amigo, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, hoje é um momento bem especial porque a gente está inaugurando um novo formato e não podia ser mais diferenciado do que com a presença da nossa CITAI, a professora Vanise Almeida. Bem-vinda, CITAI. Obrigada, Thiago, obrigada, Pereira, obrigada, Silva, por estarem me recebendo na casa de vocês. Obrigada. Na casa, no podcast, né? Vida com Fu. Estou me sentindo em casa. Muito obrigado, Citai, mais uma vez, mas sempre uma honra poder te receber e é muito bom dar esse pontapé inicial. Eu queria, assim, a gente está à beira vai ter o seu curso de desenvolvimento marcial para crianças. Eu queria falar mais sobre isso. O que você entende por marcialidade? Por que isso é essencial para o público infantil? Ai, que bom. Obrigada pela oportunidade de estar falando desse programa. É muito, muito querido. É um programa que está fazendo aí mais de 20 anos, né? Que vem vindo, começou como desenvolvimento marcial para crianças, lá em 94, lá no comecinho, antes até. E aí veio depois como inteligência marcial para crianças, e agora ele está num formato bem robusto, ele está num formato novo, no sentido de apresentação, com mais conteúdo, mas ele mantém o mesmo DNA. É um programa, a gente chama de programa infantil, marcialidade essencial para crianças, mas, na verdade, embora o nome seja o programa infantil, ele carrega um método que ele é voltado para os educadores. Muita gente fala, mas não é direto para a criança? Não. A ideia é trabalhar a marcialidade essencial para as pessoas, para os educadores, tutores, mestres, que queiram trabalhar com as crianças e que queiram entregar o que tem de mais nobre das artes marciais para as crianças, né? Eu sempre falo que é um paradoxo. A arte marcial para criança é um paradoxo. Tecnicamente, ela não foi feita para criança, né? Não foi feita. Porém, se a gente souber extrair exatamente a marcialidade essencial que eu chamo de néctar, né? Um néctar das artes marciais, isso fica perfeito para as crianças, né? É perfeito elas poderem ter esse tipo de apoio, de desenvolvimento, né? E a gente vai culminar em desenvolver habilidades que a gente chama até de soft skills, né? Habilidades suaves, né? E as hard skills. E junto a gente vai ajudar elas a terem habilidades superiores, né? E tem um programa inteiro que é estruturado, né, que foi estruturado para justamente oferecer isso. E, Silva, respondendo assim mais diretamente a sua pergunta, por que marcialidade essencial? Aí eu vou pedir até para vocês mostrarem o símbolo que representa esse método, porque assim eu vou conseguir falar melhor e vocês vão poder visualizar melhor a essência desse método e desse programa. Bom, vocês já devem conhecer essa flor, né, a Moifá, e a Moifá está aqui justamente para falar sobre o DNA desse programa, né, o DNA que veio da Moya Wing Chun. E aqui, bom, eu vou ter mais oportunidade agora, espero, né, da gente falar sobre a minha relação com o meu Sifu, Patriarca Moya, que é da onde eu herdei, né, que esse DNA que eu chamo. Mas aqui o que interessa observar, que é o símbolo mais forte aqui, é o beija-flor, né? E aqui o beija-flor, ele simboliza justamente a criança, né? Essa criança que vai ser esse aluno, né? Que vai ser o receptor, né? Desse trabalho. E por que o beija-flor? Porque o beija-flor é aquele pássaro que ele se beneficia do néctar das flores, né? E além dele ser muito especial em vários outros motivos, eu sou apaixonada pelo beija-flor por diversos motivos, pela beleza, ele dá macharré, é o único
pássaro que dá macharré, né? Que essa leveza, essa rapidez, enfim. A energia parece infinita, né? Que nem criança. Não é? Nossa, exatamente, infinita, e ele é como uma criança também, sabe? Ele não é bobinho, ele não é uma miniatura de adulto. Ele, como uma criança, é um serzinho muito especial, né? Diferente. Não é nem uma miniatura de adulto e nem um filhote, né? A gente está falando de um ser diferente, que a gente vai entregar o néctar. E aí, esse néctar é o que eu chamo de marcialidade essencial, que é quando você extrai das artes marciais aquilo que é próprio para a criança, aquilo que é próprio para essa primavera, né, essa estação onde a criança se encontra, que é onde ela precisa receber de uma forma muito protegida, de uma forma muito selecionada, filtrada e muito leve, né? Eu gosto de falar do beija-flor também, porque como esse método ele é voltado para o educador, para a gente trabalhar as competências emocionais do educador, né? Aquele que se coloca para a criança, né? Em função da criança. E isso a gente trabalha bastante também, né? No Wing Chun, essa tutorização, né? Como é que a gente toca no outro, né? Como é que a gente transmite todo esse cuidado? E para criança, esse cuidado é redobrado. E eu gosto de usar o exemplo de, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um beija-flor na mão ou de ter que salvar um beija-flor que se prendeu num vidro ou numa janela. E é uma das experiências mais difíceis, é você pegar um beija-flor na mão, né? Pegar um passarinho já é complicado, mas o beija-flor, se você vai muito afoito, com muita firmeza, sabe? Se você vai com muita agressividade, você pode machucar o beija-flor. É difícil um toque, né? Se você vai muito frouxo, muito inseguro, muito, sabe, sem limite, sem precisão, jamais você vai conseguir pegar esse beija-flor. Então, é a mesma coisa é ajustar esse toque, sabe? Essa pegada que é firme o suficiente, né? Para que a gente consiga tocar na criança em termos de cognitivos, emocionais, afetivos, né? Técnicos, enfim. Então, é isso. A marcialidade essencial é um método, é um programa dirigido a profissionais que queiram extrair as artes marciais e não é específico do Wing Chun, embora ele tenha nascido dentro, né, do Wing Chun, por isso que eu falo que o DNA veio de lá, vida Kung Fu, uma série de coisas tão embutidas, mas com o decorrer da evolução do programa, a gente entendeu que a gente não deveria focar em uma arte marcial só, né? Aí que vem a história do patriarca, né? Que houve aí uma coincidência muito interessante quando ele mesmo fez essa declaração de que o Wing Chun é sofisticado demais para criança. E aí o que ele fez? Ele desenvolveu uma forma, que é o Siu Nin Do, justamente para poder promover essa questão mais leve, que não é tão pesada tecnicamente, que representa um brincar, que tem só as coisas mais legais, né, das formas. É incrível, eu sou completamente apaixonada por essa forma. E aí teve uma sincronicidade assim incrível de quando eu comecei a trabalhar em desenvolver esse programa e ele também, quando ele estava apresentando e trazendo para o sistema Moyal Wing Chun essa forma. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, esse método não se fecha em nenhuma arte marcial. A gente vai trabalhar o Wing Chun de uma forma muito velada, muito tranquila, mas o método se beneficia demais com a entrada das outras artes marciais. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir oferecer a experiência de outras artes marciais, mais rica fica essa experiência da marcialidade com as crianças, sem o peso técnico, sem o peso da competição, sem o peso do combate, mas com o brincar da estética, da biomecânica, das histórias por trás, né? Que delícia a contribuição do judô, por exemplo, naquele rolamento, aquela relação tão tranquila que eles têm com o chão, ou aquelas
chutes, né, as voadoras maravilhosas, né, do taekwondo, do jiu-jitsu, enfim, ou aquela dança do sumô, né, com a força, a capoeira. Nossa, a criança só tem muito a se divertir, né, tem muito a aprender com essa união das artes marciais, né? Então, por isso que a gente fala de marcialidade e a gente não toca em nenhuma arte marcial específica, né? Ela vai ser apresentada gradativamente, de uma forma muito conectada com o propósito, né, do método que eu vou falar agora, onde ele está estruturado, que justamente se baseia tem 5 pilares, né? E se você for ver aí a nossa pétala, tem a nossa flor de ameixeira, ela tem 5 pétalas. E aí eu uso isso, então, para representar as 5 estruturas, né? De como as 5 partes de que é formado o método. Então, quando a gente fala de marcialidade essencial, né? Do que ela é formada. Então, a primeira pétala não quer dizer que é a mais importante, só uma forma de rodar a 5, ela se dedica a gente trabalhar justamente essa relação adulto-criança, né? Que é tão difícil isso, principalmente para o artista marcial que está muito acostumado em lidar com adultos, né? Com jovens, com guerreiros, lutadores, né? E não com crianças. Então, a gente se dedica uma boa parte para a gente trabalhar essas competências emocionais, né? A maneira como a gente se relaciona, como a gente transmite, como a gente conversa, né? Como que é essa relação mestre-discípulo quando o discípulo é uma criança? Como é essa relação professor e aluno quando o aluno é uma criança? Como é essa relação tutor e tutorado, né? Ups. Então, essa primeira pétala, ela vai cuidar exatamente dessa relação adulto-criança, né? E que eu acho que é uma das mais, uma das menos trabalhadas, né, dentro das artes marciais, com relação à criança, porque a gente perde muito a mão, né? Dentro da recreação, muitas vezes, a gente deixa lúdico demais, ou a gente deixa pesado demais. É a história do beija-flor, né? Ou vai com muita força, ou vai com pouca força. E esse equilíbrio, né? Da gente olhar para a criança e saber como é que a gente mantém ela motivada, ela em desenvolvimento, aproveitando esse desenvolvimento que é o mais difícil. E isso puxa para a segunda pétala, que é a gente olhar exatamente para o desenvolvimento psicomotor da criança. A criança está em desenvolvimento. Se a gente for falar dessa criança, né, que é a faixa etária que eu sugiro a partir dos 6 anos, né? Se pudesse, a partir dos 7. Mas é difícil segurar, né? A ansiedade dos pais em matricularem as crianças, mas a partir dos 7 as crianças já pedem para ir, né? Dos 7 até os 12, até a pré-adolescência, essa criança está em pleno desenvolvimento, principalmente o sistema nervoso, sistema neurológico. A gente sabe que o ser humano se desenvolve até os 21 anos. Até os 21, 24 anos tem área no cérebro ainda se desenvolvendo. Então, a gente vai dedicar essa segunda pétala para falar sobre neurociência do desenvolvimento, para falar sobre a psicomotricidade, que é quem olha a criança do ponto de vista motor e psíquico, né, e emocional e afetivo, que é justamente essa ciência que fala das artes marciais, aquilo que as artes marciais se propõem, né, a falar do corpo e da mente, que a gente fez o favor de separar em algum momento da história, mas não, né? Graças a Deus veio a arte marcial para tentar juntar tudo, e a psicomotricidade como ciência também veio para juntar, né? Corpo e mente estão lá, o tempo todo juntos, né? Inseparáveis, e o cérebro veio para mostrar isso para a gente. Então, tem muita coisa em neurociência que a gente traz justamente para abrir essa... para a gente poder enxergar o que é que a gente, como é que a criança está, o que está acontecendo e o que a gente tem que tomar cuidado e aonde a gente tem que ajudar a estimular, né? A terceira pétala, ela se dedica a essa questão que é tão cara para as artes marciais, né?
todo esse espírito do artista marcial, né? Todas essas virtudes, as forças de caráter que estão envolvidas nisso, a coragem, a prudência, a paciência, a empatia, né? Tudo isso que envolve, que a gente vai trabalhar o resto da vida, mas como que a gente trabalha isso com as crianças? Em que momento que a gente embute isso e deixa isso claro? Então, trazer as histórias, né? Essas histórias maravilhosas, trazer as histórias das artes marciais, trazer as histórias zen, trazer as suas histórias pessoais em relação à sua experiência como artista marcial e trabalhar, enfim, essas forças de caráter, a civilidade, a etiqueta, isso a gente planta essas sementes para que isso tenha muito mais força lá na frente. Quando a gente vai trabalhar a etiqueta, né, oriental, ocidental, a questão da polidez, da civilidade, a questão da assertividade, da comunicação não violenta, né, enfim, essa parte a gente vai se dedicar a isso. E a quarta e a quinta pétala, a gente vai trazer exatamente a questão da marcialidade quando a gente trabalha o que eu aprendi com o meu Sifu, né, sobre as artes duras e as artes suaves que compõem, né, a arte marcial, que a gente poderia, no cantonês, a gente falaria como Man e Mo, né, ou aqui, traduzindo de uma forma assim, né, equivalente, seria a gente falar sobre as artes, as soft skills e as hard skills, né? Seria mais ou menos isso, né? Quando a gente aborda a questão do yin e do yang, né? Da guerra, da feminização da guerra. Então, as artes, o que a gente entende, então, como as soft skills, né? São essas habilidades sociais, as habilidades emocionais, né? Trabalhar essa autorregulação. Isso que é tão buscado hoje, principalmente no nosso mundo pós-moderno, né? A gente vai precisar muito dessas soft skills. E as hard skills, que seriam as artes duras, a gente poderia ficar bastante tempo falando disso, mas, enfim, que seriam as habilidades técnicas. Aí sim seria a estrutura da arte marcial mesmo, né? Seria as técnicas, ou a parte mais corporal, né? Tudo que envolve a parte corporal que vai interessar, para que a criança possa incorporar, ela possa sentir a arte marcial através do corpo dela, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de trabalhar tudo isso, eu estou falando aqui separado para ser mais didática, mas no fundo, no final das contas, a gente vai trabalhar isso tudo de uma maneira única, a gente vai trabalhar a psicomotricidade através de um brincar, que na verdade ele traz um pouco as técnicas a biomecânica, a estética, né, das artes marciais, e ao mesmo tempo a gente dá um contexto falando sobre a história daquela arte marcial, enfim, a gente vai conseguir juntar tudo, e eu considero que se a gente conseguir trabalhar isso na criança, que são habilidades que elas não aprendem na escola, não aprendem em casa também. Então, fica um jogando para o outro, né? E aí, na verdade, todo mundo fala, então tá, então vai lá para a arte marcial, que aí alguém, pelo menos, vai te ensinar isso. E a maioria também não sabe como fazer, não é muito fácil, né? É mais fácil trabalhar isso com adulto, mas com criança é bem difícil. Então, a proposta desse método, a proposta da inteligência, dessa marcialidade, desse método, dessa formação, oferecer esses recursos, né, para que o instrutor, para que o mestre, ele possa olhar para a própria arte marcial dele, que ele tem toda a sabedoria, toda essa riqueza que ele tem para oferecer, e ele tenha como fazer articulação, ele também tenha como extrair o néctar da própria arte marcial que ele se propõe a oferecer para essa criança, né? É isso. Legal. Bom, Citai, queria aproveitar também, né, queria pedir para o nosso
digamos assim, nosso assistente técnico Vinícius Valverde, para voltar com a imagem da logo, por favor. Isso. E aí, Citai, no cantinho, fora das pétalas, né? Lá no cantinho inferior direito, a gente tem uma outra logo ali, né? Escondida. Uhum. E para a nossa audiência que está assistindo, o grão-mestre Lemamura, pelo menos no último mês, estava falando muito sobre a ideia, né, de que muitas vezes a gente tinha aquela imagem do que ele estava chamando de Sifu de vila, né, que é aquele Sifu que tem aquela família Kung Fu, que fica dentro de uma mesma situação, o mesmo cenário ali, diferente do que muitas vezes é esperado hoje, que esse profissional de artes marciais ele consiga ter, digamos assim, uma abordagem quase que internacional. E para isso também ele fala dessa importância da instituição por trás de qualquer trabalho que é feito. Então a gente vê lá na década de 60 ainda o Patriarca Ip Man com essa preocupação ao fundar o Incheon Athletic Association, né? E hoje, nos anos 2020, a gente tem essa logo que é do Instituto Moyá. Então, eu queria saber da senhora se a senhora poderia falar se esse trabalho é vinculado ao Instituto Moyá, a alguma outra organização, e como que a senhora vê a importância disso. Pois é. O Instituto, ele vem sediar, né? Ele veio acolher esse programa, né? O programa infantil, ele é um dos 4 programas da Moyá Wing Chun Safeguard Group, mas ele também tem ele também atua de forma independente. Então, como formação de outros profissionais, de outras pessoas. Mas o Instituto é quem cedia, né? Quem a gente e eu particularmente tenho eu gosto muito de realmente associar o Moyá por ser meu Sifu, né? O Patriarca Moyá, para mim é muito importante que ele esteja vinculado, mesmo que seja um trabalho do qual eu idealizei, mas eu tive muita influência com o meu Sifu, né? Então, nada mais justo do que esse programa ser sediado, né, tanto dentro do Instituto. E aqui a ideia mais além, né, do Instituto, é justamente associar a figura do meu Sifu, né, que é da onde isso nasceu. Ele participou desde o começo disso, e para mim é muito é muito importante falar sobre essa origem, né, sobre esse DNA dessa relação, porque eu tive uma relação com o meu Sifu que não foi uma relação estritamente dentro do Wing Chun propriamente dito. A minha relação foi muito em função da vida Kung Fu e principalmente uma relação em paralelo, onde eu mais me conectei com o meu Sifu foi na questão artística. E antes disso, né, a gente teve várias conexões aí, mas o principal foi justamente essa ideia do Siu Nindô está sendo desenvolvido basicamente simultaneamente na mesma época em que aqui no Brasil a gente estava desenvolvendo esse programa, né? E eu lembro até hoje, assim, eu lembro nitidamente porque quando eu estava estudando, preparando esse programa, eu já estava na minha segunda pós-graduação, minha segunda especialização em psicomotricidade. E justamente o meu trabalho de conclusão dessa especialização aqui no Brasil foi falar sobre a importância das artes marciais no desenvolvimento psicomotor. E esse trabalho foi tão bem aceito que eu fui convidada a apresentar isso na França, em Paris, e justamente para obter o meu título de especialista internacional. E o meu memoário, então, foi traduzido e foi adaptado. E para esse trabalho, eu incluí o passo a passo do Siu Nindô, porque a gente tinha que ter uma questão, o que é arte marcial, né? Tinha que estar lá, o que é motoramente, o que é aquilo,
né, para a gente explicar para um público acadêmico, que na verdade eu achava que ia ser super, eu achava que eu não ia ser bem aceita por estar trabalhando com arte marcial, e foi o contrário, né? Eles adoraram essa proposta das artes marciais. E então eu sabia, assim, eu estava estudando muito o Siu Nin-Do, em detalhes. E aí, quando o meu Sifu, o Patriarca Moyato, veio para o Brasil, ele veio justamente falar, inclusive, dessa forma, e eu lembro que a gente estava na sala, inclusive, da casa do grão-mestre Moyato, assim, bem informal mesmo, lá na sala, na casa dele, com os pais, com alunos, e eu lá, né, acompanhando tudo de roupa normal, né, acompanhando tudo, muito impressionada com tudo. De repente, o patriarca fala: Vanise, me mostra o seu Siu Nin-Do. Assim, no meio da sala, no meio do nada, né? Mas assim, eu falei, tá tranquilo. Mas a sorte é que eu tinha ele tão claro na minha cabeça, eu já tinha vivido ele tantas vezes, mas não, obviamente, para apresentar para o patriarca, né? Eu tinha vivido para experimentar. E a sorte que deu tudo certo, eu não errei, eu fiz super bonitinha. Aí ele falou, então tá bom, daquele jeito, né, que vocês conhecem. Tá bom. E eu, ufa, graças a Deus. E foi muito legal, né? Foi muito legal, porque que sincronicidade, né? Foi impressionante. E aí, bom, aí tem mais coisa. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, só eu estou falando aqui. Você deixou vários ganchos ainda na primeira resposta, que eu até queria recuperar, né? Você falou que crianças não são adultos pequenininhos, né? Mas eu lembrei de um filme, O Curioso Caso de Benjamin Button, que é uma criança que nasce velha e vai rejuvenescendo conforme envelhece. E tem um capitão que ele fica contando sempre a mesma história. Sempre que ele tá bêbado, ele conta a mesma história. Ele conta a história de um beija-flor. Ele fala que quando o beija-flor voa, as asas fazem um infinito. Por isso que eu associei imediatamente. Que lindo. E ter essa ideia. Aí uma frase que eu ouvi uma vez que eu gosto, eu usei com as minhas filhas, é que crianças não são adultos pequenininhos, mas adultos são crianças grandes, muitas vezes. E eu lembro de uma passagem, eu estava na reunião com banqueiros, e o banqueiro fazendo birra. Eu falei assim, putz... E graças ao Wing Chun eu tive essa maturidade, pô, esse cara tá fazendo... E aí fica manipulável, né? Na hora que você tem uma maturidade um pouquinho maior, vira a criança na sua mão, né? Você vai conduzindo ele para onde você quer. Aí eu queria pegar esse ponto, né? Do adulto contra a criança. Como que o profissional acaba melhorando como tutor por saber trabalhar com crianças? Exato. E aí você falou o ponto-chave já, que foi justamente a gente lembrar da nossa criança, que a gente nunca abandona e a gente nunca deixa de ser. Só que a gente acaba deixando ela esquecida lá, né? A gente acaba falando, não, agora não é hora. Mas aonde a gente se vincula, né, melhor quando a gente trabalha? Se a gente tem uma mensagem clara, um propósito claro, a gente tem uma estrutura do que a gente precisa passar, primeiro. Mas na hora da transmissão, a melhor maneira possível é você conectar com a sua criança. Por quê? Porque a gente vai entender como que a gente se relaciona no brincar, como é que a gente se solta, porque a comunicação com a criança ela é estritamente não verbal. Estritamente não verbal. Então, quando a gente abandona um pouquinho esse adulto formal e rígido e a gente deixa a criança dentro da gente falar, e aqui eu não estou falando que é uma criança irresponsável, que é uma criança igual, não, é o seu lado criança que se conecta, que tem empatia, que sabe, que tem a energia, que tem a motivação, que tem a leveza, principalmente quando a gente acessa a criança dentro da gente, fica leve, fica muito leve, e essa relação fica muito mais fácil. Então, um dos principais objetivos da formação da marcialidade essencial para crianças é justamente a gente despertar essa relação nessa criança e relembrar principalmente, né, a importância do brincar, né, e esse brincar, inclusive, para o adulto. Isso é uma coisa que aí vai tocar num outro trabalho meu como artista, que eu trabalho com meditação colorida,
que eu trabalho com adultos justamente para acessar também esse brincar, essa leveza, esse criativo, esse não trabalho, aquele momento de não trabalho, que é o momento em que a gente está lidando com a criança. A criança não tem que trabalhar, né? A criança não tem que entrar ao meu ver, né? A gente tem que tomar muito cuidado de não transformar as artes marciais num fardo, porque ela tem que ganhar um campeonato, porque ela tem que combater, porque ela tem que fazer um baita de um exame de passagem de nível e ela tem que ganhar medalha. Isso é um trabalho, né? Se a gente conseguir fazer com que isso não tenha o peso de um trabalho e tenha a leveza do brincar, do experimentar, onde sim entra a competição, sim, as crianças brincam, são competitivas, tem agressividade? Tem, mas não é a violência, não é o combate, não é o destruir o outro, né? A gente fala muito no método do jogo infinito. E essa é uma ideia também que a gente tem que trabalhar no adulto, sabe, Silva? É essa noção de que nem tudo é competição, porque a gente fica adulto e a gente fica muito competitivo, né? Porque a gente vive num mundo extremamente competitivo. E se a gente consegue criar essa ambiência protegida para a criança, não tem o porquê a gente trabalhar um jogo competitivo. Então, a gente vai falar muito do jogo infinito, que esse é um termo que hoje se usa, inclusive, em empresas, né? Que é essa habilidade de você não focar em destruir o outro, mas você jogar, você brincar, quer dizer, é o ganha-ganha. Os dois conseguem serem sustentáveis naquelas trocas sem você precisar liquidar o outro. E a gente percebe que isso nas crianças é natural. Elas amam jogar infinitamente. Não, porque não interessa você destruir o seu amiguinho, porque a brincadeira acaba, fica super sem graça, né? O legal é aquela brincadeira ser infinita. Então, é um pouco disso que a gente trabalha também no adulto. Então, é mudar um pouco esse mindset de como a gente se comunica com a criança, através da nossa criança sendo empática, e corporalmente, quando a gente acessa a nossa criança, corporalmente a gente fica mais disponível, né? E aí a comunicação não verbal fica muito eficiente, sabe? Fica muito clara, fica muito bacana. Então, esse método, essa formação, definitivamente é para o adulto, né? É para que a gente consiga fazer com que o adulto consiga trabalhar melhor ainda, se conectar melhor ainda e ter um arsenal de recursos, porque esse é um problema, né? Muitas vezes a gente ensina aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente reproduz o que a gente aprendeu enquanto adulto e a gente tenta, sei lá, colocar lá na turma infantil, né? E aí sai duro, né? Sai adulto o negócio, né? E aí, né, se a gente vai brincar demais, a gente perde a mão, né? Também não fica só recreação e a gente perde a essência, né? Perde a marcialidade, perde o foco. Então, como que a gente faz para que a gente consiga, justamente, sem perder, né, sem perder a bússola, sem perder o propósito, sem perder a direção, a gente consiga se comunicar, a gente tenha recursos para trabalhar com elas, com as crianças, através da psicomotricidade, através de um índice que é trabalhado, que é o índice de densidade de atividades, que ele ajuda você, como professor, a elaborar atividades, a modular as atividades, você vai aprender a enxergar, a fazer um raio-x das atividades, das brincadeiras, e aí você modula, você coloca peso, tira peso, põe densidade, tira densidade, sabe? Conforme o nível que você quer trabalhar dentro a energia, né? Que você quer colocar, para não ficar aquela aula que é só, né? O tempo todo rua, a criança sai quicando pelas paredes, né? E não, e como é que a gente modula para que na nossa aula a gente consiga baixar, trazer essa criança para uma estabilidade, para ela focar, para ela estar aberta, para ela estar atenta, para ela poder praticar, ouvir,
né, as histórias, e aí depois a gente vai levando ela para um nível de energia bem bacana, e depois a gente devolve ela, encerra, e entrega ela para os pais de uma forma tranquila, né, que ela consiga assimilar e refletir. Então, para isso, a gente precisa de recursos, a gente precisa de ideias, de um arsenal diferente, que não é normalmente o que a gente recebe quando a gente, enquanto adulto, aprende, né? Arte marcial. Ótimo. Bom, Citai, nós estamos nos encaminhando agora para metade, tá, do nosso podcast de hoje, desse episódio, e nesse segundo bloco, a proposta é exatamente a gente ir mais fundo na proposta do podcast, que é a Vida Kung Fu, né, e a gente vai tentar abordar esses assuntos a partir das suas vivências com o Patriarca Moyato. Então, para a gente poder fazer essa transição, eu queria aproveitar um vídeo, né, que foi editado pelo mestre Washington Fonseca, e esse vídeo, eu queria pedir para o Vini botar as fotos, né, da Madame Ellen Moy recebendo no aniversário dela uma pintura feita pela professora Vanise Almeida, né, que está sendo entregue pelo mestre Paulo Camis, que é presidente do Instituto Moyato, e também pela Sfu Terry Ann de Angelis, né, que fica estabelecida na Filadélfia, nos Estados Unidos. E a senhora pôde fazer essa pintura, né, de hiperrealismo para que esse fosse o presente de todo o grande clã que foi entregue, né, para a Madame Ellen Moy. E aí uma coisa interessante é que tem um vídeo da produção dessa pintura e a gente pode falar um pouquinho da pintura enquanto o vídeo estiver passando, Citai, se a senhora não se incomodar. Sim. E queria pedir para o Vini, então, passar o vídeo. Eu acho que a música, se puder, o vídeo ele vale bastante a pena também pela música. Eu acho que eu posso intervir um pouco, mas enfim, eu vou falando, pode deixar, tá bom. Tá ótimo, Vini. Você pode soltar o vídeo, então? Ok. Então, é importante isso, né? Foi um presente do clã, né, da nossa família Kung Fu, para minha Simone, para Madame Ellen Moy. E eu trago esses símbolos comigo, né? Quando eu comecei a fazer, esse foi o lugar onde eu estou trabalhando. E esse ateliê é na casa da senhora? Na minha casa, exatamente. Foram muitos dias trabalhando. Eu uso a mídia, o lápis de cor, né? Que para mim é mais fácil fazer esses detalhes, né? Foi bem difícil porque eu não tinha uma imagem precisa, né? Era uma imagem que o mestre Léo Mamuri escolheu, era uma foto que ele gostava muito, estava completamente sem detalhes. E para o hiperrealismo, eu preciso de uma fotografia assim, com muitos detalhes, né? De poros, né? De pelos. E essa imagem, essa fotografia, ela estava quase sem detalhes. Então, eu tive que colocar muito da minha lembrança, da minha cabeça, dos meus estudos, em outras imagens, para chegar nessa. Então, foi isso. E uma pergunta para a senhora sobre esse tipo de arte, né? A senhora falou que teve que lembrar, né? Mas assim, o quanto que, digamos assim, não estar de fato olhando para como a imagem é e a gente está imaginando como ela deveria ser, o quanto que isso compromete o trabalho no final. Pois é, por isso que a minha técnica, que chama hiperrealismo ou fotorrealismo, pressupõe uma fidedignidade à imagem, né? Porque a imagem ela já me dá tudo que eu preciso. É como se fosse assim, a imagem ela já está, o brilho dos olhos, né? A marquinha que tem aqui, o formato da boca. Então, assim, é isso que essa técnica valoriza, sabe? Assim, é como se eu fosse
não ousasse colocar nada meu assim aí, né? Eu tentasse reproduzir aquilo que aquela imagem estava passando. Nesse caso, eu precisei colocar de outras imagens para tentar compor, mas a ideia era reproduzir rugas, né? Reproduzir mesmo falhas nas sobrancelhas, né? Não é melhorar a imagem, mas é ser leal, né? A imagem. Então, no caso, não é um trabalho de criação, né? Existem várias formas de você trabalhar a arte, mas no caso do hiperrealismo e do realismo, você se atém a todos os detalhes. Quer dizer, quanto mais detalhes eu tenho, mais rico fica o trabalho, né? Agora, uma coisa interessante também, Stai, que eu queria perguntar, porque quando eu vi esse vídeo a primeira vez, eu realmente fiquei muito impressionado e ainda fico, é que, pelo que a gente sabe, essa arte que o patriarca Moyai e o professor Continan usaram para fazer a coleção chamada Wing Chun Kinkuit, é uma arte chamada, segundo o mestre Leonardo Mordente, Sinhak, né? Que você tem que ter a habilidade da erudição, de saber quais são os ideogramas, mas tem que ter a habilidade também de esculpir na pedra. E se você errar, acaba a pedra. Da mesma maneira, o mestre Gerola também já compartilhou comigo que se ele erra na hora que está fazendo o Jiupai, acabou aquela peça de madeira. E eu queria perguntar para a senhora, assim, esse desenho estava representando todo o Grande Khan, né? A senhora, quando vai fazer um desenho desse, sente alguma pressão ou nessa altura para a senhora já é uma coisa natural, né? Olha, a pressão foram 40 horas, né? Mas as 40 horas, se fossem seguidas, obviamente, foram semanas e semanas. A pressão, na verdade, ela vem do prazo, né? Da entrega, porque, assim, fazer toda a engenharia reversa de quando eu tenho que começar a fazer, porque eu sei que eu vou levar várias semanas, no mínimo 40 horas, por exemplo, o retrato do grão-mestre Léo, eu levei 108 horas, porque estava muito mais realista. Então, e aquilo tá na mão de quem vai levar até o aeroporto, e do aeroporto até Nova York, sabe? A maior pressão, ela foi do prazo. Mas não tinha pressão em fazer. Pelo contrário, eu estava honrada. Era uma conexão, sabe? Foi muito interessante, porque como a gente fica muito tempo, né, nos detalhes, no olhar, né, na pele, no tom de pele, você cria uma conexão, assim, aquilo, não tinha como, dentro dessas 40 horas, eu não me lembrar, né, dos momentos em que eu estive pertinho dele, de que eu toquei, né, o patriarca, de quando a gente conversou, né, então, assim, é a forma em que eu me senti mais próxima, né? E senti a presença dele também, como artista, ele me influenciou demais, né? Foi muito incrível, assim, porque a princípio eu nunca ia imaginar que um mestre de artes marciais tivesse essa habilidade, né, artística, dominasse as artes suaves, falasse sobre a importância das artes suaves. Então, para mim, foi, nossa, um deslumbramento. Então, para mim, assim, por mais que eu adoro o Wing Chun, mas eu me encantei com o fato aquele grão-mestre, né, aquela lenda, ela pegava na suavidade, ela pintava, até, inclusive tem uns quadros um quadro que ele me deu, que eu fiquei encantada quando eu fui lá, não sei se até tem aí para mostrar, eu até queria esse quadro, filho, meu Deus, né? Ele estava lá no ateliê, no Mukun, né? Quando eu fui visitar, e eu me encantei, né? Todo mundo querendo treinar, e eu lá maravilhada com os pincéis de caligrafia chinesa. Eu falei, gente, olha só isso, né? Não me tira mais daqui. Que eu queria poder. Na época, eu era artesã. Então, assim, na época, assim, eu nem imaginava, né, que eu iria fazer esse tipo de arte. O óleo sobre tela, né, que era que ele fazia, era uma técnica que eu não dominava e eu nunca ia imaginar. Mas eu falei, meu Deus, como assim, né? Tinta, cores, né? E
enfim, e aí eu vi esse quadro lá, e eu me encantei com esse quadro, né? Eu falei, uau, né? E ele me entregou o quadro, assim. Eu falei, meu Deus do céu, né? Esse quadro hoje, ele assim, ele fica na minha cabeceira, assim, ele é um quadro que representa essa possibilidade, que fez essa conexão da arte marcial, que era o que me encantava, né? A arte marcial me encantava, mas a arte mesmo, né? E para mim fez todo sentido ele falar das artes duras e das artes suaves, né? Esse equilíbrio, para que isso pudesse ficar equilibrado. E até eu queria até chamar a atenção, tem um close aí que eu adoro ele ter assinado num lugar totalmente fora da caixa, né? Eu não sei se vocês conseguem achar a assinatura dele aí, em preto, e isso também me encantou. Ele falou, mas que coisa, né? Olha que liberdade, como é gostoso você, né, voar livre na arte, né? E normalmente esse nem é o estilo dele, basicamente ele é mestre nos blush strokes, né? Que também tem aí um quadro que ele me deu assim, na verdade não é que ele me deu, mas foi um quadro que eu escolhi, eu acho que podia passar o próximo, não tem? Dos blush, né? Da gente ficar coradinho, porque tem esse tema erótico, né? E é incrível. E ele veio, eu acho que foi em 2000, foi a última vez que ele veio para o Brasil. Sim. Porque ele faleceu no ano seguinte, né? E ele fez uma exibição ao vivo, ele pintou isso ao vivo, assim, gente, é impressionante o domínio, né? Para quem sabe como é difícil você representar a arte com traços assim, e a coisa transmitir, né? E expressar e provocar, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembro que tinham 3 no final, e aí ele falou, escolhe, qual que você gostou mais? E eu tinha gostado desse, eu tinha adorado esse, e aí depois ele assinou, aí no cantinho dá para ver, né, To Vanise, com muita honra também, que delícia, né, como é gostoso, né, um artista, eu nem sonhava em ser artista, mas hoje não tem como eu não me emocionar toda vez que eu vejo isso. Você vê o seu nome numa obra de arte, né, de uma pessoa que se admira tanto. E, enfim, e assim, essa história dos carimbos é muito parecido com o trabalho do hiperrealismo, porque o lápis de cor, ele não apaga, não tem volta, né, também. A única coisa é que a gente vai tão de pixel a pixel, né, a gente vai expandindo em detalhes tão pequenos que fica fácil corrigir o erro ou até antecipar o erro, né? Então, nesse Sim. ponto, é uma mídia que, para mim, é muito fácil de controlar, né? Então, por isso que eu escolhi o lápis de cor e não a aquarela, ou nem o óleo sobre tela, que é mais difícil de controlar, embora você possa passar lá depois uma tinta branca em cima e começar do zero, no lápis não dá. No lápis, ou você faz certo, ou vai com erro mesmo, né? E tá cheio de erro, não tem como, tá cheio de erro, é imperfeito, mas é sinal que passou por uma mão humana, né? E a mão humana é imperfeita, porque se a gente buscar a perfeição, não vai sair, não vai ficar pronto nunca, né? Obrigado, Star. Um ponto que eu me peguei pensando foi... Voltou. Um ponto que eu me peguei pensando, você falou de arte e você falou também do jogo infinito, né? No caso desse quadro, você tinha um prazo. Mas e quando não tem prazo? Como é que você diz que a arte terminou? Nunca termina, né? Termina quando você fala, chega, vou parar de lamber. O meu outro professor, Evandro Schiavone, o meu outro mestre, né? Ele falava, Vanise, para de lamber o quadro, porque a gente fica, não, é infinito. Aí você tem que falar, não, pronto, acabou. Aí você tem que fechar os olhos, porque você começa a ver todos os defeitos. Fala, não, é uma arte humana, né? Acaba quando você fala, tá bom, tem que ir para o mundo. Tem uma hora que tem que ir para o mundo, né? E vai imperfeito mesmo, vai com medo mesmo, é assim. Mas... Tem algum artista que eu vi uma vez, ele falou
Ele falou que um quadro nunca termina, ele é abandonado, né? Não é, Cadinho, não é abandonado, não. Ele é assim, você fala, tá bom, vai, né? Você desapega. Eu acho que a palavra é desapego, não é abandono. Você desapega, então vai para o mundo, nem com filho, né? Tá bom, vai voar, vai casa, vai, sai de casa, sai do ninho. Eu adoro, aí eu gosto do Profeta, né? O Gibran Khalil, que eu acho que é a mesma coisa. O artista, assim como os pais, eles têm que ser como arco e flecha, né? O Gibran do Profeta, Khalil Gibran, né? Ele fala que os pais, eles têm que ser como arco e os filhos como a flecha, né? E a nossa função, e eu acho que o educador também, né? A nossa função é atirar essa flecha o mais longe possível, para que eles voem alto e alcancem e não ficar pegado. E a arte também é isso, tem uma hora que você tem que, não adianta, né? Você tem que soltar para que vá para o mundo, né? Senão fica embaixo do nosso braço lá, a gente chocando e não nasce nunca. Legal. Bom, Stai, a gente está se encaminhando para a reta final desse novo episódio com a senhora, né? E eu tenho uma curiosidade, e talvez quem esteja assistindo possa vir a ter também, é que, como a gente ouviu a senhora falando no início do episódio, esse trabalho ele vem lá dos anos 90, né? Isso porque decidimos que foi ali, né? Porque, de certa forma, quando ele começou, né? E eu queria perguntar para a senhora o que motiva a senhora, né, agora, já nos anos 2020, né, a senhora poder reapresentar o programa de uma maneira muito mais amadurecida, né? O que ainda motiva a senhora, né, para que depois de quase 30 anos, né, a gente possa estar apreciando aí uma versão mais elaborada desse programa? Pois é, obrigada pela pergunta, Tiago. Nossa, basicamente é falar sobre a nossa missão de vida, né? Bom, eu sempre, assim, desde quando eu falei, bom, o que eu vim, qual que é a minha contribuição, né, no mundo? Eu vim aqui para quê, né? E eu sempre olhei para a questão do desenvolvimento humano, do ser humano, né? Eu sempre gostei de cuidar de quem cuida, né? Eu comecei com o trabalho de crianças, na verdade, a minha formação como fisioterapeuta foi voltada para bebês, né? Eu trabalhei com neonatologia, trabalhei com estimulação precoce, com criança na PAI, depois em unidades de terapia intensiva neonatal. Daí eu me encantei pelo trabalho da turma infantil, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a me envolver com artes marciais para mim, para o meu desenvolvimento, aí eu descobri a turma infantil lá no núcleo central, na época, no núcleo da Cursino, com o meu cirrim Walter Imanise, e eu me encantei, eu falei, gente, que delícia, poder entregar arte marcial para criança, como é gostoso. E aí comecei a trabalhar com criança, enfim. E aí depois, todo esse tempo, né, dentro como co-líder, ou dentro da família, né, Moyasan, do clã Moyasan, esse trabalho tão minucioso, né, de preparar os professores, os tutores, né, de trabalhar as próximas gerações, de proteger um legado. Falei, poxa, né, esse trabalho está sendo cunhado há tantos anos, ele não pode ser simplesmente deixado assim, né, solto. Então, a ideia era, não, vamos proteger esse legado e aproveitando, né, essa nova etapa da Moya Wing Chun Safeguard, né, de salvaguardar, eu falei, não, é agora, né, já que a gente tem que salvaguardar um programa, um sistema, todo esse tem que salvaguardar o programa infantil, né, e aí isso veio com muita força, né, apoiada, né, em proteger esse legado e amparada e acolhida, né, pela Moya Wing Chun, pelo nosso clã e também pelo Instituto Moya. Eu falei, não, agora a gente eu tenho que passar o bastão também, né, Tiago? Pereira, eu tenho que passar isso adiante, isso não pode morrer comigo, né? Então, isso
Por isso que eu não transmito isso, eu não fico, a minha ideia não é dar aula direto para as crianças, eu quero que vocês toquem as crianças, né? Que muitas pessoas transmitam isso para as crianças, então a minha ideia é cuidar de quem cuida delas, né? Então, é isso que me inspira. Uhum. Até porque, Citai, é uma coisa que talvez a senhora possa até falar mais um pouco, é que, por exemplo, vamos supor, eu sou médico, então eu tenho pouco tempo para praticar o 21 e estar imerso nessa cultura. Então eu dedico ali 1 hora, 3 horas e o resto é trabalhando, dando atenção à família. Então eu sou muito mais bombardeado por uma cultura do dia a dia do que pela cultura da dimensão Kung Fu. E se, por um lado, também você pudesse ter a oportunidade que uma criança, desde pequenininha, tivesse contato com a dimensão Kung Fu e crescesse dentro dela, Exato. a gente pode também imaginar que tipo de ser humano surgiria a partir disso, não é verdade? Exatamente. Aqui agora a gente volta para aquele comecinho, né? A gente volta para a união dessas pétalas, né? Para a oportunidade da gente entregar esse alimento para a criança, para que ela se desenvolva. É exatamente isso. Se a gente for capaz de entregar esse néctar, né? Esse essencial das artes marciais para ela, imagina que ser humano que a gente não está semeando aí, né? Que a gente não está alimentando. Quem é que a gente alimenta, né? O que cresce, o que fortalece é o que você alimenta. Se você alimenta um competidor, um guerreiro, né? Vai crescer um guerreiro. Se você alimenta um ser humano com habilidades superiores, com cuidado, né? Conectando, sendo tendo a oportunidade de experimentar, né, de vivenciar a beleza da arte, né, ter essa liberdade, né, de trabalhar não só a marcialidade, mas a arte, que está embutido, que é o brincar, que é o jogo, isso é arte para mim, né, de todas as formas. Que ser humano, né, que a gente vai poder alimentar. Então, é exatamente isso, é alimentar com o néctar mesmo, para que esses beija-flores voem muito e alegrem, né? E façam esse trabalho lindíssimo. Uhum. Thiago, As suas duas últimas falas foram super inspiradoras já, mas eu teria alguma mensagem que você gostaria de deixar para a audiência, porque alguma coisa que a gente não perguntou, que você gostaria de tocar? Certo. Da mesma forma que a proposta desse programa, né, desse método da marcialidade essencial para crianças, ele propõe essa conexão de todos esses aspectos, né, do ser humano como um ser em movimento, um ser que conecta a emoção em movimento, que conecta as virtudes, né, as forças de caráter, que conecta as habilidades, né, as artes suaves, olhar para as artes suaves e não só olhar para as artes duras, né, e também não só olhar para as artes suaves, e olhar também para as artes duras, para que a gente possa enfrentar esse mundo que temos pela frente. Esse é um convite que eu acho que, para que a gente possa vivenciar a nossa arte marcial com essa proposta de vida Kung Fu, de vida Kung Fu, aqui aplicado a todas as artes marciais, né? Que bacana se a gente puder levar para a nossa arte, para a maneira como a gente olha para a nossa arte, seja ela qual for, mas conectando, né? Conectando, peraí, o que eu tenho aqui dos meus ancestrais, né? Como é que eu posso usufruir melhor da relação daquela pessoa que está me ensinando lá, que está na minha frente, né? Como é que eu posso usar isso que eu estou aprendendo e levar para as pessoas que estão ao meu redor, enfim, a sair do Mokun, né? Sair do dojo, sair da arena, sair né, dos ringues e ir para o mundo, né? Ir para a natureza, ir para levar arte marcial com você. E a vida Kung Fu que nos estimula a fazer isso, né? Quando a gente começa a ver a coisa além do que a gente aprende dentro de um dojo, dentro de um Mokun. E eu acho esse trabalho que vocês estão fazendo maravilhoso, né? De levar isso para o universo marcial. E é isso, né? A gente está levando para as crianças, mas de alguma forma vocês estão levando isso também para as crianças grandes, né?
Obrigado, Stay, uma super honra te receber novamente nesse novo formato, foi uma bela estreia. Serrim, temos um episódio? Temos um episódio, muito obrigado, Stay. Espero que a senhora possa estar conosco de volta em breve. Eu que agradeço, nossa, que alegria conversar com vocês, tão gostoso. Espero sim que chegue logo esses outros episódios, tem muita coisa para contar aí. Muito obrigada, boa noite a todos. Obrigado a você também que está na audiência, agradecer também ao Vinícius Valverde, que fez toda a parte de tecnologia para a gente. Muito obrigado, Vinícius, obrigado a você que está dando audiência, e nos vemos no próximo episódio do podcast Vida com Fu. Até lá.